Fala pessoal, Fernando falando aqui, eu sou do CryptoPass e hoje vamos iniciar mais um vídeo do nosso conteúdo semanal que busca trazer fatos e notícias relevantes do mercado de criptomoedas e também análises técnicas e aprofundadas dos principais ativos desse mercado. Hoje, como de praxe, vou fazer essas análises do Bitcoin, Ethereum, Cardano e outros ativos e também trazer para vocês o que a gente chama de market movers, ou seja, aqueles caras, aquelas notícias e fatos que movimentaram o mercado nos últimos dias e as que vão movimentar o mercado nos próximos dias. Ao final do vídeo, fiquem até o final então. Vou trazer um indicador, tá? Que esse indicador está muito correlacionado com o movimento do principal ativo do mercado de criptomoedas, que é o Bitcoin, nos últimos dias. Então é um indicador bem legal para a gente ficar de olho, principalmente agora que nós estamos no mercado de baixa, ou seja, um bear market. Tudo bem? Fiquem até o final. Vamos começar depois da vinheta. Iniciando aqui então, hoje nós vamos estabelecer aí uma ordem um pouco mais cronológica, um pouco mais organizada dentro do nosso conteúdo. Então, antes de começar as análises gráficas e técnicas dos principais ativos do mercado de criptomoedas, vamos falar um pouco sobre os fatos e notícias que movimentaram esse mercado nos últimos dias. Depois, fazer as análises, daí eu trago aquele indicador que eu citei um pouco antes da introdução, que eu acho que é um indicador para ficar ligado, principalmente nesse bear market, que ele está muito correlacionado, né? Ou seja, está ditando bastante, né, os movimentos do principal ativo, que é o Bitcoin. E por fim, vamos fechar aí com as notícias e fatos relevantes que prometem movimentar o mercado nos próximos dias. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Silva, eu sou cofundador do CryptoPass. Nós somos uma empresa, uma comunidade focada em research, ou seja, pesquisa de criptoativos e também gestão profissional de carteiras, tá? Esse conteúdo, inclusive, vai estar disponível em todas as nossas plataformas, incluindo o YouTube. Por isso, antes de tudo, peço para que vocês deem aquela força pra gente, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, ajudem a gente a propagar esse conteúdo para o máximo de pessoas que se interessam possível, tá? E bom, antes de começar, inclusive, vamos trocar de tela. Bom, então o primeiro fato ou notícia relevante que eu vou trazer aqui pra gente, em que eu acredito que trouxe aí uma influência bem forte aí pro mercado nos últimos dias, ela foi vinculada aí pelo investing.com e ela diz que o Ethereum 2.0 passa por um problema grave de segurança. Antes de começar a ler a notícia, eu gostaria de passar um resumo bem breve sobre por que o do Ethereum 2.0. Então, as criptomoedas elas nasceram, né, e foram implementadas com sucesso com o Bitcoin, que foi o primeiro criptoativo, né, a ter essa implementação bem sucedida, e ele ainda tinha o mecanismo de escassez, que inclusive é um dos principais motivos pelo qual o Bitcoin se torna aí potencialmente uma reserva de valor. E de todos os outros criptoativos que vieram depois, o Ethereum é o criptoativo que em segundo lugar mais se destacou e mais tem hoje market cap, ou seja, tamanho de mercado, justamente porque ele foi o primeiro criptoativo que implementou o que a gente chama de smart contracts, ou seja, contratos inteligentes, tá? E isso permitiu com que fosse possível fazer todas essas aplicações, né, que existem dentro de criptomoedas, além de simplesmente transações de compra e venda, né, que é o que acontece hoje com o Bitcoin, salvo esse mecanismo de reserva de valor que ele tem, tá? Então por isso o Ethereum é tão importante aí, porém, como ele veio aí numa época bem próxima do Bitcoin, ele funciona por um mecanismo que chama POW, chama Proof of Work, ou seja, é aquele mecanismo ao qual sempre que alguém quer minerar novos, né, criptoativos, essa mineração é feita por prova de trabalho, basicamente um computador, né, uma placa de vídeo que fica ali dedicada a resolver problemas matemáticos para que novos blocos sejam criados, né, com segurança dentro da blockchain.
E isso, né, a consequência disso é que traz pra gente muita ineficiência energética, uma vez que você está gastando muita energia para minerar novos blocos e as transações se tornam lentas para as aplicações que nós temos hoje em dia, né? Então, por isso, o pessoal está trazendo aí o que eles chamam de Ethereum 2.0, que visa resolver esses problemas dentro da rede Ethereum e, basicamente, eles vão propor, né, após a implementação, né, o Ethereum passa a ser uma criptomoeda Proof of Work para Proof of Stake, ou seja, é um mecanismo que, ao invés de você ter que gastar energia, né, e resolver um problema matemático, funciona de uma forma onde há um consenso entre os nós que validam as transações dentro do blockchain, ou seja, você não tem uma perda de segurança e também você passa a ser muito mais rápido para transacionar, o que nesse caso também barateia, né, as transações dentro dos aplicativos e dentro do próprio ecossistema da Ethereum. A notícia ela fala aqui que a Beacon Chain, que é uma cadeia, né, é uma rede que já está implementada dentro do Ethereum, ou seja, essa atualização até chegar ao Ethereum 2.0 já está sendo implementada há algum tempo, e nós recentemente, inclusive, tivemos a atualização da London, né, Fork, que foi uma implementação de outra atualização. E basicamente essa rede que já roda dentro da rede Ethereum, né, ela permitiu com que fosse feito stake dentro da rede Ethereum e ela está sendo usada para testar, inclusive, né, a próxima atualização, que vai ser a atualização que vai oficialmente transformar a rede Ethereum para uma rede de consenso, né, e não de trabalho. Bom, basicamente o que aconteceu, o que a notícia diz para a gente aqui é que durante os testes, né, dessa nova rede com o Ethereum 2.0 aconteceram 7 forks. O que seria um fork, né? Um fork é o seguinte: imagine que tem várias pessoas tentando minerar um novo bloco, né, dentro dessa criptomoeda para ganhar as taxas de mineração e vez ou outra, mesmo sendo prova de trabalho, duas pessoas, né, ou dois computadores conseguem resolver esse problema matemático, né, e implementar um novo bloco ao mesmo tempo. Isso faz com que o blockchain meio que se duplique, né, e comece a andar como se fosse em duas redes diferentes, tá? E basicamente o que acontece no proof, né, quando a moeda ela é prova de trabalho, tá? Os blocos continuam sendo minerados, só que acontece, tem uma regra que sempre a maior rede de blocos é a que vale. Então os nós eles sempre verificam qual é o tamanho do blockchain comparado a outro blockchain da mesma rede e consideram como o blockchain verdadeiro o que tem mais blocos minerados. Então vamos supor que aconteça isso, né, e que dois computadores consigam resolver esse problema matemático ao mesmo tempo, e daí vai ter um fork, ou seja, essa rede ela vai se dividir, só que na próxima mineração, muito provavelmente um computador vai resolver o problema na frente do outro. Isso quer dizer que ele vai criar um bloco a mais e daí já vai passar a vez para outro minerador fazer outro bloco. Então, esse terceiro minerador ou esse terceiro nó, quando ele for considerar em qual rede ele coloca o bloco que ele minerou, ele vai considerar a rede que já foi, acabou, né? Que esse minerador mais rápido já colocou outro bloco. Então toda a rede, ou seja, todos os nodes ou nós dessa rede passam a considerar aquela rede como a titular e descartam a outra, tá? Isso é um mecanismo que funciona nos criptoativos que funcionam por prova de trabalho, e isso é muito efetivo porque dificilmente, né, dois computadores ou duas pessoas conseguem repetir essa façanha de resolver um problema matemático ao mesmo tempo várias vezes em seguida. Só que quando a gente muda para um mecanismo de consenso, isso é possível, porque você não fica mais dependente de um algoritmo matemático ou uma de resolução de um problema, né, processamento de computador e etc, e fica dependente de consenso. Então,
Para contornar isso, o Ethereum ele tem um algoritmo que roda dentro dessa rede Beacon, que ele monitora os forks para evitar que atinjam, né, um limite, que é o que eles chamam, né, de limite da onde não tem como voltar atrás mais, que é de 7 forks, ou seja, 7 divisões, ou seja, cada divisão cria 2 redes, então é meio que um efeito quase que exponencial. E basicamente o que aconteceu com o Ethereum durante esses testes é que ele teve vários forks, né? E ele chegou a esse limite de 7 forks, onde se ele tivesse mais um fork, ou seja, mais um erro de consenso ali na escolha de quem iria minerar esse bloco, né? Poderia nunca mais ter essa rede blockchain original, ou seja, o Ethereum deixaria de existir. É claro que isso aconteceu no ambiente de teste, mas também foi um aviso para caso acontecesse, né, depois do ambiente de teste, uma vez que implementado na rede principal, ou seja, a gente correria o perigo de a moeda deixar de existir para sempre de uma hora para outra. Isso é um erro muito grave, né, como o próprio notícia, como a própria notícia destaca aqui, e por causa disso, né, o que traz de influência para o mercado e por que é um movimentador de mercado isso? Porque a equipe, sabendo disso, que é um erro muito grave, com certeza ela vai agora dar uns 2 passos atrás para justamente tentar definir aonde foi que aconteceu esse erro e evitar que isso aconteça no futuro, principalmente depois que essa atualização tiver implementada já. O que atrasa justamente a atualização do Ethereum para o Ethereum 2.0, que é um movimentador de mercado. Tem muito investidor esperando essa atualização para que barateie, né, as transações e o Ethereum fique mais viável para inúmeros projetos, ganhe volume e etc. Por isso é uma informação bem importante, uma notícia bem importante, é a primeira que eu trago aqui para vocês. A próxima também tem a ver com esse problema que foi relatado nessa primeira notícia e por isso eu achei interessante também trazer para vocês aqui. Bom, então aqui, como eu falei, essa notícia ela tá bem correlacionada à notícia anterior e ela diz pra gente, né, que o Ethereum em stake está sendo abandonado por medo de atualização, dizem os especialistas. Essa notícia, por sua vez, foi veiculada pelo Infomoney, tá? E ela diz, né, basicamente que após o colapso do protocolo Terra Luna, que era um protocolo bem conceituado dentro, né, tinha uma promessa bem legal dentro do mercado de criptomoedas, era um protocolo que chegou a valer mais de 40 bilhões de dólares, estava ali entre os top 10 de market cap dos protocolos, e ela se apoiava justamente dentro de uma stablecoin algorítmica que era o UST. Tá? E bom, resumindo, essa moeda, a história é bem longa, mas essa moeda ela perdeu a paridade com o dólar real e acabou que isso gerou um colapso do protocolo em si total. E a notícia diz aqui que depois desse colapso, né, os investidores começaram a olhar para outros tipos de protocolo que podem, né, também ter a sua promessa falha, né? Então eles começaram a testar inclusive a USDT, que é o USD, que seja uma stablecoin da empresa Tether, que é em teoria para cada um token que é emitido existe $1 guardado no tesouro da empresa, e eles testaram esse UST, que basicamente, no meu ver, é toda a base do mercado, e ele chegou até a perder a paridade por um tempo, mas recuperou depois, tá? A empresa então passou por esse teste, não passou com nota 10, mas passou de qualquer forma. E bom, e também agora depois disso, né, alguns investidores ficaram com medo dessa derrocada desses tokens e também começaram a perder a inspiração ou parar de investir, né, nesses tokens que chama o STETH. É um token que você do protocolo Lido, né, um aplicativo descentralizado que já funciona de acordo com que o Ethereum vai funcionar após a atualização do 2.0, né, onde vai ser um mecanismo de consenso, ao qual os nós vão ter que deixar alguns Ether, né, que é a moeda do Ethereum, em stake, tá? E basicamente, como está em época de teste agora, né, esse protocolo, inclusive, você
faz o stake do Ethereum e ganha esse token STETH em troca, né, como se fosse um recibo de que você tem Ethereum em stake, tá? E, bom, uma vez que você faz isso, você só vai poder retirar os seus Ethereums, né, para vender ou fazer sei lá o que você queira, né, após a atualização do 2.0. Só que o que acontece? Agora, o mercado ele está em um bear market, houve esses colapsos e algumas falhas nessas moedas, né? Inclusive, falando em falhas em moeda, o próximo tema é sobre uma falha também, mas dessa vez na Solana, uma falha diferente, né? E, bom, resumindo, esses investidores, eles podem negociar esse token, né, que é o STETH, e em teoria esse token deveria valer exatamente a mesma quantia em dólar, né, do que o Ethereum, já que é um token meio que espelhado ao Ethereum, tá? Eu chamaria de Rocket, mas não chega a ser 100% relacionado a isso. Mas resumindo, então, o que acontece? Como está faltando liquidez no mercado, ou seja, os novos investidores não querem apostar, né, na compra, né, desse token que te dá direito a tirar o Ethereum que está em stake, ou seja, você vai ganhar ali alguma taxa por esse tempo, né, parado ali ou deixado em stake. E então, por essa falta de liquidez, hoje, né, esse token está sendo negociado com um desconto de por volta de 2 a 3% em relação ao preço de mercado do Ethereum, como está dizendo aqui. Isso quer dizer que é uma queda, né, de demanda sobre esse token, ou seja, o mercado obedece sempre à lei da oferta e da demanda, então houve uma queda de demanda em cima desse token, por isso os investidores que estão querendo vender esse token estão aceitando vender com um desconto de 2 a 3%, uma vez que eles enxergam, né, com desconfiança essa nova atualização, ou seja, eles creem que pode haver até uma falha depois da atualização, por isso eles querem se livrar ou, né, vender esse token antes da atualização para não correr o risco do que vem após a atualização com seus Ethereum que estão em stake, né, basicamente. Então, isso, né, na reportagem ele diz aqui que está tendo uma crise de liquidez porque os investidores também não estão a fim de apostar em ativos de risco, isso tanto no mercado de ações quanto no mercado de criptomoedas. Então, até por isso, né, para esse tipo de investimento, ou seja, você está contando com um Ethereum, né, e o que vai acontecer com esse Ethereum depois da atualização. A gente acabou de falar que essa atualização ela pode ser postergada, inclusive, porque está acontecendo falhas graves durante os testes, então isso causa uma desconfiança nos investidores, e os investidores, os que estão de fora, não querem investir, e os que estão dentro estão até aceitando um desconto, né, no seu investimento, ou seja, um prejuízo para poder liquidar a operação, tá? Então essa notícia eu queria complementar com ela, e ela diz aí dessa crise de liquidez e o porquê que esse token que deveria ser 100% pareado ao Ethereum não está sendo vendido com um desconto, tá? Então por isso que eu achei bem interessante trazer ela, que inclusive é uma prova de que a notícia anterior já está causando impactos no mercado, né? E vai continuar causando muito provavelmente, principalmente quando anunciarem que a atualização do Ethereum vai ser postergada, porque essa atualização ela está agendada para acontecer em agosto, ou seja, em menos de 2 meses, tá? Só que eu acredito que após essas falhas, essa atualização vai ser postergada, e seria a segunda vez que é postergada essa atualização, que vai trazer bastante desconfiança para os investidores e com certeza pode impactar o mercado. Por isso eu trouxe aqui nessa parte onde a gente fala dos market movers que nós tivemos nos últimos dias, tá? Vamos pro próximo então, vamos falar de Solana agora. Bom, pessoal, então aqui para fechar essa parte com as notícias e fatos que estão gerando influência dentro do mercado de criptomoedas até os últimos dias, né? Eu trago aqui essa notícia do dia 1º desse mês e fala sobre a Solana, que é a criptomoeda Sol. E, bom, a criptomoeda Sol, ela veio aí para resolver basicamente o trilema das criptomoedas, ou seja, é um problema que toda criptomoeda tenta resolver, mas até hoje nenhuma delas conseguiu. Inclusive a gente estava falando agora sobre a atualização do Ethereum, que
que visa andar nessa direção. Basicamente o Treilema fala que as criptomoedas, o ideal, né, seria que elas fossem descentralizadas, seguras e escaláveis, né, para que elas pudessem transacionar as várias transações, né, ou operações que o mundo real demanda, e com um preço baixo que advém da escalabilidade das operações, né. Bom, basicamente a Solana ela seria uma das que a gente chama de Ethereum Killer, que seria uma blockchain paralela, né? Ou seja, uma blockchain que seria substituta da blockchain da Ethereum e que ela traz já desde do seu nascimento essa resolução desses problemas, porém isso na teoria, né? Na prática ela nunca deixou de resolver um desses problemas, que é justamente a descentralização. A Solana, mais de 90% dos nós dela são de uma empresa, né? Que é a empresa que controla a Solana. Então ela não é uma moeda descentralizada, ao contrário, ela é uma moeda centralizada. E de um tempo para cá ela vem perdendo um outro pilar, que é justamente o pilar da segurança, né? Ou seja, várias transações têm sido canceladas literalmente, o que para um blockchain é impensável, uma vez que na teoria uma transação registrada na blockchain ela nunca pode ser desfeita. Então, quando você fica sabendo de que eles resetaram a rede e resetaram até um bloco que foi minerado anteriormente, é uma coisa impensável, que faz perder basicamente o conceito de uma criptomoeda, né, ou do blockchain. Mas de qualquer forma, como tem muito investimento, principalmente de capital privado, uma vez que a Solana praticamente é a queridinha dos bancos, é uma moeda que ainda tem um market cap bem alto e ainda o projeto ainda tem muita credibilidade no mercado, mas isso daí é um alerta para que a gente fique mais esperto em relação a esse projeto, ainda mais quando a gente vem de uma sequência, né, de colapsos, né, como aconteceu recentemente agora com a Terra Luna, que era um projeto maior inclusive do que a Solana é hoje, tá? Basicamente essa notícia fala que a Solana ela saiu do ar agora, né, nessa semana praticamente, por mais de 4 horas. O que aconteceu foi que um mecanismo, né, um algoritmo de nonsense que eles chamam, que é um algoritmo que valida os blocos, começou a invalidar o último bloco, travando a rede, e eles tiveram que basicamente parar o blockchain para resolver. E como eles resolveram isso, né? Basicamente eles desabilitaram esse algoritmo, que era um algoritmo de segurança, e para que a rede continuasse rodando sem ser travada, ou seja, eles basicamente tiraram um pouco mais da segurança de não muito que a Sol já tinha, né? A Sol é um projeto, inclusive, que eu acreditava bastante no passado. Depois desses problemas acumulativos que ela tem tendo e desde a estrutura, inclusive, de funcionamento da empresa, né, por assim se dizer, eu tenho perdido um pouco da minha credibilidade em Sol. Por isso eu quis trazer aqui para vocês essa notícia. É a terceira parada que a Sol tem num espaço aí de 2 meses, eu creio. A última foi quando ela lançou um aplicativo descentralizado, né, um DEP de mintagem de NFTs, ao qual foi enxurrado por usuários que estavam mintando usando bots, e por esse aumento descomunal de transações o algoritmo também travou. Eles tiveram que resetar vários blocos, mais de 8 horas o blockchain parado, e agora dessa vez aconteceu mais uma vez. Então é pra gente ficar bem esperto, porque eu digo que assim, se você investe em Sol, para você ficar esperto, se você não investe também, porque ela pode atingir os seus investimentos, uma vez que ela é um dos grandes ativos dentro do ecossistema de criptomoedas, e mais um crash, ou seja, mais um colapso de outro grande protocolo pode impactar negativamente o setor como um todo, uma vez que os investidores vão perdendo a credibilidade nos criptoativos, né, por causa disso, né, começam a perder a base
prática da ideia de ter um criptoativo. Basicamente, isso também fortalece a ideia de que até hoje somente o Bitcoin mesmo se mantém aí como o criptoativo 100% confiável, tá? Bom, essa notícia que eu queria trazer para vocês aqui para fechar a parte inicial. Vamos agora às análises técnicas dos principais ativos, incluindo a própria Solana. Iniciando então aqui as análises dos ativos de criptomoedas, as análises gráficas, justamente pelo Bitcoin, o principal criptoativo. E bom, de primeira, temos as regiões aqui que foram demarcadas nas minhas últimas análises, tá? E o que eu posso dizer do que mudou da minha última análise para essa é que justamente o Bitcoin ele continua nesse movimento macro de queda, respeitando essa LTB aqui, que é a linha de tendência de baixa, tá? Mas nos últimos dias, né, para quem olha, pode achar que essa região foi uma região chata de operar, até porque o ativo se movimentou de uma forma lateral, mas ao mesmo tempo ele nos deu um sinal aqui bem positivo, que é justamente um sinal de acumulação, ou seja, enquanto o ativo estava se movimentando lateralmente, ou até se você pegar essa LTB menor aqui numa pequena descida de preços, o valor de força relativa dele, né, que é um indicador aqui, o RSI, estava subindo de uma forma bem acentuada. Isso é um indicativo de que as pessoas, né, os investidores estavam aproveitando essa faixa de preço, que é justamente a faixa que eu chamei na minha última análise de região de demanda, para acumular esse ativo, tá? Então, num movimento normal de reversão, essas são as primeiras pessoas a iniciarem o movimento, tá? Isso é um bom indicativo para a gente. Agora o ativo ele está novamente, né, andando aqui no dia de hoje, subindo aí 3,60%. Ele está buscando andar novamente em cima da média móvel de 21 períodos, que é aquela média móvel que eu apontei que seria uma boa para a gente sustentar, né, o movimento de subida. Ou seja, ele testou a primeira vez essa média, chegou bem próximo da região aqui da retração de Fibonacci que eu tinha apontado e caiu novamente. Porém, agora ele já está fazendo, ao menos, né, tá dando sinal de que os fundos estão mais altos, tá? Então, se ele romper agora esse topo e fazer um fundo menor ali depois, a gente pode considerar que ao mesmo tempo vai ter rompido essa LTB, vai estar andando acima da média móvel de 21 períodos e já vai ter feito um topo, né? Fundo, topo mais alto, tá? E isso é um bom sinal pra gente, principalmente porque ele já vai estar entrando naquela região de operação de que eu tinha apontado na minha última análise e fazendo aqui, né, rompendo aqui o famoso pivô de alta que a gente comenta muito nas análises gráficas. Então, por enquanto aqui para o Bitcoin a palavra de ordem é cautela, esperar ele fazer esse movimento, ou seja, romper esse último topo aqui, formando um pivô de alta, né? Continuar acima dessa LTB aqui, sustentado pela média de 21, então a gente já tem uma operação, né, se tornando viável de compra para o Bitcoin novamente. Até onde ele pode ir, inicialmente eu diria que ele poderia ir até a média móvel de 100 dias, né, que é uma média móvel que está aqui próximo justamente dos 36 mil dólares e 300. Então eu diria que o Bitcoin pode fazer esse movimento agora, tá? Ele vira até aqui, corrigir um pouco, fazendo um topo fundo maior e depois buscar esses 36 mil dólares e 300. A parte legal é que a gente pode inclusive aproveitar, né, a média de 21 que está aqui na região dos 30 mil, que é um valor simbólico, né, um valor forte psicologicamente falando, para fazer as operações e colocar o nosso stop aí, tá? Então, colocando o stop abaixo dessa região e buscando ali provavelmente os 36 mil dólares, se o mercado permitir novamente, tá? Essa é a análise para essa semana do Bitcoin. Antes disso, antes de fazer essa confirmação desse pivô de alta, para mim eu não acho viável agora fazer nenhuma operação de compra por enquanto.
Estamos aqui então agora no gráfico do Ethereum, gráfico diário do Ethereum, tá? Tempo gráfico diário. Aqui para antecipar, né, e já facilitar a compreensão de todos, eu já coloquei umas legendas nos principais pontos identificados desse gráfico, tá? Que marca aqui o primeiro suporte do ativo, a primeira resistência, os 50% de retração de Fibonacci dentro, né, desse movimento aqui principal e aonde está alocado a média de 99 períodos, tá? Basicamente, o que eu vejo pro Ethereum hoje é que ele está um estágio atrás, né, do Bitcoin nos seus movimentos, então ele ainda está desenhando, ainda está respeitando, né, os movimentos desse pequeno canal de baixa, tá? A parte boa é que nos últimos movimentos ele fez aqui, ó, um fundo um pouco maior do que o fundo anterior, tá? E isso pode ser um sinal de reversão, ao mesmo tempo que a gente teve uma acumulação nesse período aqui, ó, percebam que o RSI, o indicador RSI, num período de lateralização do ativo, estava crescendo, então isso é um sinal de acumulação, tá? O Ethereum, respeitando essa leve, né, linha de tendência de alta aqui, com essa linha superior do canal de baixa, né, ele pode formar uma figura de rompimento e ainda, né, considerando aqui que nós temos a média de 21 períodos coincidindo com essa linha aqui do canal de baixa superior e ainda muito próximo da primeira resistência, que é marcada pelo último topo, né, do ativo, marca uma região de teste muito forte para o Ethereum, né? Então ele rompendo essa região ficaria um suporte bem forte aqui para ele, num potencial, num futuro retorno do criptoativo, para ele começar a se sustentar em cima desse suporte e alçar novas altas, tá? Bom, marcando aqui as resistências que ele pode enfrentar nesse caminho de alta, seria aqui o segundo, né, topo acima desse nível, a retração de 50% de Fibonacci desse movimento mais macro, como eu citei, e também a média de 99, que seria uma resistência muito forte, alocada aqui na região dos $2.500, tá? Então o que eu tenho para o Ethereum hoje como uma leitura é que ele, pro caminho de alta, ele vai romper aqui e vai encontrar depois dessa resistência, um bom suporte para continuar alçando preços mais altos, tá? Ou ele pode romper essa figura aqui para baixo e daí eu diria que ele teria caminho, né, para descer, para chegar a níveis de preço de $1.200, $1.300, que é justamente onde marca o final desse movimento macro aqui de queda do ativo, tá? Então essa é a minha leitura para o Ethereum agora. Como eu falei, o Ethereum tem esses fatores por trás de fundamentos, né, da atualização dele, esses atrasos, então pode impactar esse ativo, né, nos próximos dias, o preço dele nos próximos dias, no desenrolar dessa história. Como eu falei, a atualização do Ethereum está marcada para agosto. Com os desenvolvedores mantendo essa data, seria benéfico para o ativo, demonstraria confiança para o mercado, tá? Eles adiando essa data seria maléfico para os preços do ativo, uma vez que os investidores iriam perder um pouco da credibilidade, uma vez que a gente está tendo alguns erros no ambiente de teste, e ainda seria o segundo adiamento da data de atualização do Ethereum, tá? Então vamos ficar ligado nessas notícias. E falando de gráfico, né, como eu falei, ele tem uma figura aqui de rompimento, uma resistência bem forte que pode virar um suporte também bem forte depois para sustentar as altas, e caso ele rompa para baixo aqui essa figura, então ele poderia chegar até os $1.200, $1.300, tá? Rompendo para cima, a maior resistência ficaria ali por volta dos $2.500, onde está alocada a média de 99 períodos, tá? Então essa é a minha leitura por Ethereum hoje. Agora temos o gráfico diário aqui de ADA, Cardano. Esse gráfico ele está com certeza muito mais bonito do que os outros gráficos, mas também ao mesmo tempo Cardano foi uma das poucas moedas dentre as maiores que realmente completou o ciclo macro de baixa conforme eu tinha previsto. Então o Bitcoin e o Ethereum ainda tem um espaço para novas quedas
se eles forem completar de uma forma integral esse ciclo de baixa mais macro. Cardano não, na verdade ela já chegou a completar aqui de acordo com as minhas projeções e agora, né, ela está migrando por uma correção, tá? Uma correção que é normal para esses ciclos de baixa, então ela pode estar dando continuidade ao ciclo de baixa, porém passando por uma correção que é normal também, ou ela pode estar em um movimento de rompimento. A parte positiva de tudo isso é que nós temos claramente, né, um movimento de acumulação aqui, conforme eu falei das outras duas criptomoedas anteriores, que era o Ethereum e o Bitcoin. Porém, no caso de Cardano, nós temos um volume bem grande aqui, né? Nos últimos candles, tá? E a Cardano ela já está andando acima da média de 21 e essa média ela já está servindo como suporte, como vocês podem ver pela imagem. Tá? Eu demarquei aqui claramente falando em suporte, o primeiro suporte que ela pode encontrar caso ela volte a cair, tá? E aqui nós temos aquela famosa região de demanda, né? Que para quem estuda price action para operações com ações, né? Ou até criptomoedas, vai saber do que se trata. Então nós temos a região de demanda aqui, logo acima a região de oferta, que traduzindo para uma linguagem mais fácil. Aqui é a região onde você vai ter uma demanda de compra, que provavelmente vai fazer o preço subir, e aqui é onde você vai ter uma demanda, né, de oferta acima da. Ou seja, vai ter uma força vendedora mais forte, fazendo que os preços caiam. Basicamente, a Cardano aqui ela tá num movimento mais macro, tá? Então ela tá tentando romper essa linha bem macro de tendência de baixa, que é um ótimo sinal. Porém, ao romper essa linha, que foi no candle de hoje inclusive, ela acabou, né, esbarrando em dois fatores que eu considero macros, né? Primeiro, o fator é que era o topo aqui o último topo que o ativo marcou, que estava nessa região, inclusive, né? Aqui considerando valor de fechamento e aqui o valor máximo, tá? Esse valor máximo também coincide com um 50% de retração, né, de Fibonacci, que vai causar uma resistência, e também nós temos aqui as bandas de Bollinger, que é um outro indicador, onde ele rompeu, né, a faixa superior, que normalmente indica que o ativo está sobrecomprado, ou seja, provavelmente ele vai ter uma correção. Mas de qualquer forma, a Cardano ela tá com um gráfico muito mais bonito do que os outros ativos e eu acho que podemos ter uma renovação desse topo e ela seguir até essa linha azul aqui demarcada, que foi o início dessa última queda, tá? Então ela vai encontrar uma resistência na média de 99, tá? Mas eu colocaria aí um alvo, né, em Cardano até essa resistência, ou seja, ali nos 80 centavos e depois nos 90 centavos. Para baixo nós temos aí, né, a região de demanda, então ela poderia voltar para esse fundo, né, anterior, passando o primeiro suporte, que é um suporte relativamente fraco por estar bem recente e bem próximo dos preços atuais, tá? Então ela poderia esbarrar nesse suporte aqui, que é um pouco mais forte, porque marca esse fundo duplo que ela formou aqui antes de começar essa correção, né, ou do ponto de vista de um comprador, né, essa alta nos 45 centavos e podendo se arrastar até o final da região de demanda nos 40 centavos novamente. Mas Cardano está bem positivo. Hoje, para mim, numa operação possível seria um rompimento aqui desse último topo aqui marcado, tá? Porque ela romperia esse tanto a faixa de 50% de Fibonacci quanto o último topo, então formaria um belo suporte para sustentar novos movimentos de alta, e os alvos eu colocaria ali em 80 centavos e 90 centavos. Essa é a minha leitura bem rápida para Cardano hoje. Então, para fechar aqui, vamos a Solana, gráfico diário também. Basicamente, Solana nós temos aí ela no meio do movimento macro de queda, tá? Então ela não terminou esse movimento. Se por um lado é bom, porque quer dizer que ela já pode estar, né, revertendo o movimento, por outro lado também nós podemos colocar aqui que o movimento se daria até por volta ali dos 13 dólares, ou seja, a moeda ela cairia, né, praticamente, posso colocar aqui que ela cairia pelo menos 60% além do que ela já está, né, o preço dela atualmente, tá? Bom, do ponto de vista de alta, até nós temos aqui um candle atual
de bastante expressivo, né? 8% ela sobe hoje, com volume acima da média, inclusive. Tá no range, né, inferior, na região inferior das bandas de Bollinger, então ela tem ainda caminho para subir ainda sem ser atrapalhado ou entrando numa região de sobrecompra. O RSI também está fazendo esse cruzamento da média móvel mais curta com a longa, que é um ótimo sinal, tá? Então nós temos aqui essa LTB aqui que forma, né, a parte superior do canal de baixa. Ela já enfrentou essa resistência e, né, perdeu a máxima do dia, mas até o final do dia nós podemos ainda ter um rompimento dessa LTB, fechando acima dela seria um ótimo sinal. Ela poderia inclusive fazer esse movimento de rompimento até a primeira resistência do último, né, topo marcado para o ativo. Ela usaria essa LTB como suporte para então alçar novas altas. Eu diria que ela poderia ir numa resistência em $59, uma boa operação seria isso, e nos 50% de Fibonacci desse movimento mais macro aqui, tá? A média de 99 da Sol está em $80, a gente está falando de uma valorização de 100%, então eu acho que para uma operação viável no momento, pensando ainda que a moeda acabou de sair de uma baixa considerável, né, seria um risco-retorno inviável para essa operação. Então, Sol, a operação é essa, rompendo aqui esse canal de LTB, né, voltando aqui para esse canal e usando ele como suporte. No próximo rompimento, esse pivô de alta aqui seria um bom aviso, né, uma boa entrada para uma operação até dos 47 até os $66 ou até os $58, tá? Na queda, rompendo esse suporte aqui, não tem nada mais no caminho além dessa região inferior do canal de baixa, né? Então ela poderia ir até os $12, $13, que é uma queda bem expressiva também, tá? Visto que Sol, como eu falei no vídeo de hoje, tem os fundamentos da Sol estão se depreciando, né, muito rápido. Um ativo, né, em que você tem que operar de uma forma muito mais cautelosa. Então, aqui nesse caso, com esse pivô de alta sendo formado, seria o ideal, do que se arriscar muito mais do que a gente pode fazer, por exemplo, num ativo com fundamentos como é o Bitcoin, por exemplo, porque uma vez que você erra a operação, você ainda tem a opção de fazer o hold do ativo, né? Ou liquidar com prejuízo, tá? No caso da Sol, ela não diria que é uma forte candidata, mas é uma potencial candidata a uma próxima Luna se ela continuar perdendo os fundamentos da forma como está, tá? Vamos lá, então esse daqui foi para fechar as análises técnicas. Vamos então aos market movers. Voltando aqui então, fora da tela de análise gráfica, primeiramente queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até agora. É muito legal saber que tem bastante gente interessada a esse nível no mercado de criptomoedas. Agora a gente vai falar um pouco sobre os market movers, né, para essa semana, ou seja, os fatos e notícias que prometem movimentar o mercado para essa semana que se inicia hoje, na segunda-feira. Infelizmente, o maior market mover, né, que seria o maior movimentador de mercado para essa semana, vai acontecer somente nessa sexta-feira, que é justamente a divulgação do IPC, ou seja, o índice de preços ao consumidor americano, tá? Esse índice vai ser divulgado relativo ao mês de maio e, dependendo do resultado, ele vai dizer pra gente se a inflação americana está arrefecendo ou não, ou seja, se está diminuindo ou não. De acordo, né, com esse resultado, o Fed, que é o Banco Central Americano, pode mudar a sua política de aumento de juros, né, para decremento desses juros ou até manter os juros nos níveis atuais. De qualquer forma, qualquer coisa que se assemelhe a uma política um pouco mais hawkish, ou seja, uma política de diminuição dos juros e incentivo monetário, seria benéfica para o mercado, ou seja, o mercado iria reagir de forma positiva a isso, incluindo os mercados de investimento de risco, onde entra aí as nossas criptomoedas, ok?
Esse então vai ser o maior movimentador de mercado para essa semana. Além disso, né, durante a semana nós vamos ter notícias e mais debates e conteúdos por aí relacionados à atualização do Ethereum, que é um assunto que está trendando, ou seja, está virando tendência a ser discutido dentro da comunidade cripto, e nós vamos ter notícias relacionadas a se a data de atualização vai ser mantida ou não. Então é bom ficar bem esperto em relação a isso também, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Silva, sou cofundador do CryptoTest, e para fechar, né, essa parte de Market Movers e indicando, né, ou colocando o indicador que eu citei no começo do vídeo, que pode ditar os movimentos do Bitcoin para essas próximas semanas, é justamente o indicador de média móvel exponencial, no caso, que eu uso de 21 períodos no período gráfico semanal. Então é óbvio que a maioria das pessoas utiliza o gráfico diário para análise do Bitcoin, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui que o gráfico semanal, uma vez que agora nós estamos falando de uma possível reversão de uma tendência macro, é o que vai ditar os movimentos do Bitcoin para as próximas semanas. Eu vou mostrar agora o gráfico para que vocês vejam o impacto que essa média vai ter nos próximos dias. Bom, pessoal, então para fechar o vídeo de hoje, o que eu disse para vocês sobre aquele indicador que está agora, na verdade, dentro do período gráfico semanal do Bitcoin, que é o que vai ditar para a gente os próximos dias. Então, estou com um gráfico agora aberto no período semanal, que também é um período macro, né, um pouco mais macro do que o diário, e por isso ele dita para a gente as tendências mais macros, e por isso é tão importante analisá-lo sempre também, tá? Então, só para colocar aqui o que eu já desenhei, né, o que eu coloquei nesse gráfico, o Bitcoin no gráfico semanal também está respeitando uma figura de ombro, cabeça a ombro. Ele já fez o rompimento e, por acaso ou não, né, ele foi até o final dessa linha aqui, onde ele começou a iniciar a correção do período do movimento de queda, tá, gente? Então, o que eu queria falar para vocês é que a média móvel de 21 períodos do gráfico semanal, ela tá andando exatamente num ponto de confluência de três coisas. Essa última resistência aqui, que foi formada por esse último fundo, né, do Bitcoin, excluindo esse fundo atual, tá? A média móvel de 21 e, por coincidência ou não, os 50% de retração de Fibonacci. Isso tudo está alocado ali na região dos 37 mil dólares, tá? Então o Bitcoin agora ele poderia corrigir até os 35, 37 mil dólares, tá? E no gráfico diário, se você inserir agora o gráfico diário, você vai reparar que esses pontos, eles não aparecem com tanta nitidez igual no gráfico semanal, tá? Então você vai perceber que a média de 21 no diário já está apoiando os preços do Bitcoin, mas ao mesmo tempo no semanal vai ser ela que vai causar essa resistência. Por isso eu gostaria de colocar ela aqui para que vocês aprendam, né, e vejam como é importante também acompanhar os gráficos de movimentos com períodos maiores, tá? Porque eles ditam as tendências com uma maior confiabilidade, uma vez que ele tem um período maior de acumulação de dados, de volume de negociação, por isso ele dita as tendências mais macro, e as tendências mais macros elas são mais confiáveis frente às tendências mais específicas ou mais intra períodos, ok? Então isso é para fechar o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. O vídeo foi feito para instruir justamente as pessoas que querem aprender sobre o mercado cripto. Eu, como faço a parte de operação e técnica da empresa do CryptoPass, trago conteúdos mais técnicos para vocês, mas espero que vocês tenham entendido todos os conteúdos e espero vocês no próximo vídeo. Obrigado.